Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Roberto do canal Você Sabe Tudo Sobre História e essa é uma dica de leitura de um assunto bastante importante aqui para a nossa região, que é Memórias da Cabanagem, que é esse livro aqui, ó. Então, nas comemorações dos 408 anos de Belém, foi lançado esse livro aqui, tá? Pela Secretaria, né, de Cultura do Pará, mas, na minha opinião, eu acho que ele tinha tudo para ser um excelente produto, uma excelente leitura para fazer com que a nossa história ela saia mais de arquivos públicos. É claro, por exemplo, que nós temos vários livros sobre a Belle Époque, né, o período da borracha. Nós temos livros excelentes aqui. Agora, quando a gente fala sobre a adesão do Pará e quando a gente fala sobre a cabanagem, né, livros lançados especiais são muito poucos, né? Agora, eu acho que esse livro aqui, ele deveria ser, a descrição dele deveria dizer que é um livro voltado principalmente para um público infanto-juvenil. Eu não vejo ele como um livro que seja voltado para alguém que queira se aprofundar sobre a nossa história, né? Porque o título dele é bastante chamativo, Memórias da Cabanagem, né? Ele chega a ter uma chamada bastante interessante. Você já ouviu falar sobre a cabanagem? Com certeza, em livros de história, você vê às vezes poucas linhas, poucos parágrafos. Nossa, a chamada ela é perfeita. Mas eu contei aqui, são 18 páginas aqui, 18. Tá? Um livro aí que custou em torno de R$45. Tá? A gente sabe o trabalho, tem no caso a arte do livro, mas eu acho que R$45 para 18 páginas aí. E outra, você não tem um texto pronto, não é um texto assim, você tem trechos que pegam as páginas. Então, por exemplo, pegar um exemplo aqui, né, para você entender o que eu estou falando. Tá? Vou pegar aqui. Tá. Você tem, por exemplo, assim. Ó. Então, ele é muito mais ilustrativo do que informativo. Porque você às vezes tem imagens, olha só. Mas imagina se essas imagens aqui tivesse, não é, pelo menos aí qual é a ideia dessa imagem, qual é a finalidade dessa imagem. Então você tem aqui, tá, representações desde a chegada de Cabral. Desde a chegada de Cabral. Então seria interessante você colocar aí memórias sobre o Grão-Pará, memórias sobre o Grão-Pará. E aí você fazer esse apanhado histórico. E quando a gente chega na cabanagem em si, você conta aí 8 páginas só. Fala uma coisa bem rápida sobre Batista Campos, Félix Malcher, Eduardo Angelim. Sabe? E eu acho assim que termina, o modo também como termina, é uma maneira assim, sabe, muito romantizada no final. Quer ver? A parte final, ela termina assim. Assim, ó. Desta maneira que você está vendo aqui, ó. Aqui. E diz assim: hoje somos os herdeiros da bravura dos homens e mulheres que há séculos lutam contra a opressão do nosso povo. Poxa, eu acho que perdeu uma oportunidade muito grande, gente. Tá? Ano passado, eu fui num evento que falava sobre os 200 anos da adesão do Pará
a independência do Brasil. E você percebe, não é, que as pessoas que estavam ali eram mais estudantes do curso de História, algumas pessoas curiosas, e teve uma parte bastante interessante ali, que foi de um ator, não é, que ele queria, ele até pediu para ele, que ele queria fazer uma pergunta, né, e ele falou assim: onde eu posso achar informações sobre o personagem que eu faço na peça, que é Batista Campos? E a resposta foi essa, tá? Ah, tem no arquivo, você pode pesquisar em arquivos. Poxa, se você tem pessoas que estão tentando interpretar, mostrar personagens, eu acho que a nossa história ainda está presa em biblioteca. Aqui no meu canal tem uma dica de leitura de um historiador, né, Rodrigo Trespac, que ele trabalha muito a ideia da microhistória, né? Quais são os personagens da independência do Brasil? Não é? Tirando aquela ideia só Dom Pedro, mas quem são os personagens ali? Outros livros trabalham, né, quem são as mulheres da independência. Ou seja, por que a gente não pode fazer um trabalho aqui voltado para os nossos personagens? A nossa história ela é muito rica, não é? Mas aí a história ficar, não é, sendo discutida, não é, entre pessoas de um nicho, eu acho que isso aí acaba atrapalhando até o interesse, muito menos de uma resposta dessa. Por mais que você diga, ah, tá lá no arquivo público, beleza, você vai lá pesquisar. Poxa, por que não é feito um livro sobre isso? Não é? Então, por exemplo, o livro ele faz essa chamada, né? Você vê poucos parágrafos sobre a nossa história, e aqui é muito resumido. Um livro, né, custando R$45, não é? E bem ilustrativo. Se eu estou dizendo Memórias da Cabanagem, eu acho que eu deveria trabalhar textos de historiadores aqui. Tá? Se tem a imagem aqui, então trabalhe a imagem, interprete a imagem. Não coloque uma imagem, não é, que pegue 2 páginas, e aí, para você interpretar? Então, eu coloco aqui a minha tristeza, tá? Porque eu esperava muito, eu adoro a nossa história, adoro a história do Pará, eu adoro a história do Grão-Pará, mas quando é lançado algo, fica a desejar, tá? Mas como você que gosta de ter a sua coleção, como eu, né? No caso, gosto de ter, tá? É um item importante, tá? Porque ele estava plastificado, galera, vou ser bem sincero, ele estava plastificado. Mas se não tivesse plastificado, eu tivesse folheado, talvez eu não teria comprado. Tá? Eu acho que a nossa história merece ter um especial de todos os nossos personagens. Né? Existem ruas aqui de Belém, tá? Que é nome de uma revolta, é nome de um personagem principal. E cadê? Vamos resgatar. Vocês que controlam, têm domínio, são especialistas sobre a história do Grão-Pará nesse período, desde a adesão e desde a cabanagem, deixo aqui a minha crítica. Vamos melhorar mais, não é, vamos espalhar mais, né, os nossos assuntos. Eu sei que foi feito eventos sobre, não é, documentos históricos, mas às vezes esses eventos, lá no arquivo público, vai até às 14 horas. E quem trabalha até tarde? Quem trabalha de manhã toda? Né? Então existem pessoas interessadas. Só acho que você tem que dar mais espaço a essas pessoas, tá? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Foi uma crítica, não é, a esse livro aqui, Memórias da Cabanagem, que poderia ter sido muito melhor. Mas deixo aqui, né, essa dica de leitura para quem quiser, né, comprar. Então, pessoal, até mais e tchau!